Boa noite a todos. Começa agora mais um programa Oração da Meia-Noite. E hoje, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero falar sobre o poder da palavra, o poder do que você diz contra alguém ou o poder do que alguém diz contra você. Nós somos imagem e semelhança do Senhor, nosso Criador. Nós temos um poder no que falamos. Nossas palavras podem produzir frutos bons ou frutos maus. E, de repente, há muitos que me assistem agora que estão sofrendo vítimas de maldições que foram proferidas. E essas maldições se instalaram. Essas maldições começaram a causar um grande dano na vida destas pessoas, porque estavam desprovidas, desprotegidas da proteção divina, desprovidas do poder de Deus, sem forças, sem estrutura para suportarem o que veio contra elas, o que lhes foi lançado. Essas pessoas sofrem terrivelmente até o presente momento. Talvez você seja uma dessas pessoas e você não sabia como se livrar da maldição ou das consequências da maldição que fora lançada contra você. Aqui no livro de Números, capítulo 23, está escrito assim no versículo 8. Eu quero ler apenas o versículo 8, que diz: Como amaldiçoarei o que Deus não amaldiçoa? E como detestarei quando o Senhor não detesta? Eu vou ler novamente. Prestem bastante atenção. Aqui o autor do texto diz: Como amaldiçoarei o que Deus não amaldiçoa? E como detestarei quando o Senhor não detesta? Ou seja, existe aí um bloqueio, uma barreira. Não se pode amaldiçoar aquele a quem Deus não amaldiçoou. Não se pode causar um dano, um efeito de destruição por meio de uma palavra de maldição a quem Deus não amaldiçoou. Aquele que não deu motivos, aquele que não causou decepção no Senhor, aquele que não afrontou o Senhor, ele não está vulnerável a maldições. Aquele que vive em sua vida de compromisso com o Senhor e também com o seu próximo, sem causar danos a ninguém, vivendo com sabedoria, com bom senso, com prudência. Todos que praticam a verdade, a justiça, não estão sujeitos a maldições, quando, é claro, estão vivendo essa verdade e essa justiça na sombra de Jesus. O Senhor Jesus é o teto, é o amparo dessas pessoas. Sem Ele, ficam à mercê do sol causticante. Sem Ele, ficam à mercê das maldições que podem naturalmente acontecer. Então, aqui no livro de Números, capítulo 23, versículo 8, há palavras de Balaão dizendo: Como amaldiçoarei o que Deus não amaldiçoa? Como detestarei quando Deus não detesta? Ou seja, como sentirei algo contra e falarei com o poder de minha ira, com o poder de minha capacidade, ou seja, com o poder de destruição, se o meu Deus não quer destruir? Não basta que alguém te odeie para que você sofra o mal. Esse mal vai ter poder sobre você se você decepcionou a Deus. Se você não está na proteção que Deus preparou para você e para mim, o Senhor Jesus. As maldições, elas têm acesso àqueles que não estão em Cristo. Alguém pode dizer: pastor, mas há cristãos que estão aí sofrendo, vítimas de maldições. Há cristãos que estão aí padecendo dificuldades sem a permissão de Deus para prosperarem, para vencerem. E existe uma resposta. Ele aqui acabou de nos dar a resposta. Olha o que diz: Como amaldiçoarei o que Deus não amaldiçoa? E como detestarei quando o Senhor não detesta? De repente, essa pessoa causou insatisfação em Deus. Essa pessoa provocou em Deus a decepção, de modo que o Senhor a amaldiçoou. Deus disse: vá pela direita. Essa pessoa foi pela esquerda. É só um exemplo. E ela foi pela esquerda. Ela saiu
da ordem divina, ela fugiu o compromisso com Deus, então ela vai sofrer as consequências que pelo caminho errado que ela escolheu, já estão lá esperando por ela. Deus manda você honrar o seu próximo. Você que compra, você que tem uma vida de comercializar algum produto, você vende e você também compra. Ele manda você honrar, vender com um preço justo, ser justo naquilo que você fizer com as pessoas. Leal nos compromissos, nos contratos. Você vendeu algo, você comprou também, você tem a obrigação de honrar com aquele credor, aquela pessoa que te deu crédito e vendeu algo a você. Se você falha com ela, você já está automaticamente à mercê da maldição que ela lançar. Porque Deus colocou essa força, esse poder espiritual. O universo não está assim, largado à toa, de qualquer jeito. Todos estamos debaixo de uma dispensação. Todos vivemos debaixo de uma dispensação. A dispensação de bênção ou de maldição. Existem duas situações que podem acontecer, ou seja, duas dispensações, a bênção e a maldição. Se você se coloca na condição de injusto, de desobediente a Deus, de afronta a Deus, você vai ficar na sombra da maldição. Se você se coloca no compromisso de honrar a Deus, vai ficar à sombra da bênção. A bênção é um estado de espírito. A maldição também. É uma profissão, né? É uma palavra que é proferida contra você. A bênção, ela já está no automático se você honrar. A maldição já está no automático se você desonrar a Deus e ao seu próximo. Então muitos sofrem e muitos são detestáveis. Estão sofrendo vítimas da ira de Deus, vítimas da ira de alguém. De repente alguém diz, mas aí quem é o homem para vencer a Deus? Se Deus abençoou, como o homem pode amaldiçoar? O texto também diz isso, é claro. Se Deus amaldiçoou, se Deus abençoou, melhor dizendo, como o homem pode amaldiçoar? É fácil entender isso. Se o homem causou algo contra Deus, contra o seu próximo. Se ele feriu uma ordenança divina. Se as ações dele, se a vida dele não é condizente, as ações não são condizentes com a vontade de Deus, então ele está à mercê de qualquer palavra. Se você faz o bem para uma pessoa, normalmente essa pessoa vai fazer o que contra você? Nada. Ela vai dizer assim, até com palavras de bênçãos. Ela vai dizer que Deus te abençoe. Quando você faz algo para alguém, quando você favorece alguém, quando você é solidário com alguém, o que é que essa pessoa diz a você? Que Deus te abençoe. E essas bênçãos não são palavras somente vazias. Ela disse de coração. E como você mostrou-se digno de bênçãos, as bênçãos vão se cumprir em sua vida. Assim também são as maldições. Você passa, você humilha, você ofende, você não honra os compromissos que assumiu. A pessoa diz, que Deus te repreenda. Ou algo que ela de repente pronuncie de maneira mais severa, ela possa dizer até palavras pesadas contra você. Palavras que não são convenientes dizer aqui. Interessante. Pasmem, essas palavras serão concretizadas, elas se cumprirão em sua vida. E aí você não vai ter mais como revertê-las se mantiver na infidelidade, se você se mantiver na mentira e no engano. Mas se você voltar ao compromisso com Deus, voltar ao compromisso com o Senhor Jesus, se você se retratar com Deus, com o nosso Pai Criador, e se retratar com o seu próximo, aí a maldição já não terá mais forças sobre a sua vida. E aí a gente vai orar, e essa maldição não vai ter mais poder de ficar em sua vida. Porque eu estou te ensinando a se arrepender diante de Deus e se arrepender diante do seu próximo. Essa palavra está aqui no livro de Números. Aconteceu uma situação e um determinado rei chamado Balaque contratou um homem chamado Balaão para amaldiçoar Israel. Mas Deus pronunciou palavras a favor de Israel e disse, não amaldiçoa a quem eu abençoei. Israel estava de bem com Deus. Israel estava em obediência com o Senhor. Mas Balaão, vendido
ao preço que Balaque lhe deu, ou seja, Balaque entregou um valor, pagou caro por isso, Balaão se rendeu a este valor, a este preço, e ensinou Balaque a fazer Israel pecar contra Deus. E Israel pecando contra o Senhor, a maldição que Balaão nem chegou a lançar, aconteceu. Por quê? Porque o povo se tornou um povo detestável. É como quando você faz raiva, ira o coração de alguém. Essa pessoa olha para você de que forma? Ela quer te dar um beijo, te abraçar? Ela quer te dar um dinheiro, te dar um presente, fazer um agrado a você? De maneira nenhuma. Quando você faz um mal a alguém, quando você provoca ira em alguém, essa pessoa quer que você sofra como consequência da ira dela, da indignação dela, do estado de indignação. E aqui ele diz, quando o Senhor não detesta, como detestarei? Ou seja, ainda que eu esteja irado contra uma pessoa, ela não causou isso contra mim. Há situações em que a pessoa tem uma certa aversão a outra pessoa gratuitamente. De repente, só porque você não foi muito bem com aquela pessoa, ela não te agradou. Só porque não te agradou não quer dizer que desagradou a Deus. Também não confunda as coisas. Há pessoas que não agradam a nós, mas agradam a Deus. Elas são pessoas submissas, honradas diante de Deus. Elas honram o Senhor Jesus. Não é porque eu não vou com alguém, não é porque eu não tenho o coração brando para alguém, não é porque alguém não me conquistou que Deus amaldiçoou a ela e me deu o poder de amaldiçoá-la. Se eu não me dou com uma pessoa por um fator natural, a minha natureza não bate com a dela, isso não quer dizer que eu tenho o poder de amaldiçoá-la. Não vamos confundir as coisas. Prestem bastante atenção para levarem o ensinamento e a consciência para que vocês coloquem em prática em vossas vidas e vejam os resultados. Nós vamos orar agora. Se alguém lançou a maldição contra você e você se encontrou em condição de pecado, de falha contra Deus ou contra essa pessoa, a maldição pegou. Mas a gente vai quebrar essa maldição, porque você vai pedir perdão a Jesus, você vai se retratar com Cristo e, sendo possível, é claro, você vai se retratar com a pessoa, para que a maldição perca forças contra você e você vai ver a sua vida mudar. Balaque queria que Balaão amaldiçoasse Israel. E Balaão disse, como eu posso amaldiçoar a quem Deus não amaldiçoou? E como eu posso detestar a quem Deus não detesta? Ainda que você deteste alguém, ou alguém deteste você, Deus não detesta. Por quê? Se a pessoa está em condição de obediência, compromisso, Deus é a favor da pessoa. Tem muita gente que serve a Deus, e até quem não serve, que você de repente tem vontade de abençoar, porque a pessoa é agradável, ela é conveniente, ou seja, ela é uma pessoa que faz o bem, ela é uma pessoa que você gosta, se agrada do jeito dela. Aí você diz, fulano é legal, fulano é gente boa, porque ela agrada a você. De repente a outra pessoa ela desagrada. Isso daí não faz essa pessoa sujeita a maldições. Mas se a pessoa é injusta, se ela fez um mal contra você, se ela maquinou um plano para destruir você, sem você ter feito nada contra ela, então, essa pessoa é perversa. Então, sobre ela, a maldição recai. Porque quando você fala algo contra ela, esse poder vai sobre ela para atrapalhar a vida dela. Porque ela se fez digna de maldição. O assunto é muito complexo, mas a gente pode aprender um pouco mais em outro momento. Já foi dito o suficiente, agora é hora de orarmos. Pegue sua água, reúna a sua família, reúna o seu povo que está com você em sua casa. Se você está sozinho, também concentre-se agora e vamos orar. Senhor Jesus, a palavra de hoje nos mostrou como pode amaldiçoar alguém, como se pode amaldiçoar alguém que o Senhor não amaldiçoou. E como é possível detestar alguém a quem o Senhor não detesta. O diabo, se utilizando de engano, mentira, contendas, situações de inveja, tem criado muitas ciladas e amaldiçoado a muitos, feito com que muitos amaldiçoem e sejam amaldiçoados, espraguejem e sejam espraguejados, façam agouros e sejam vítimas de agouros.
Tem muita gente sofrendo, Senhor. De repente, essa pessoa que agora está orando comigo, vem sofrendo vítima de agouros, de maldições, de seus pais, de alguém em sua família, de alguém que trabalha com ela, a quem ela causou um dano, uma injustiça. Essa pessoa lançou agouros contra ela e estes agouros pegaram. Mas de repente, se essa pessoa, Senhor, vem agindo com justiça e sofre perseguições, adversidades, mas em meio a tudo isso ela tem agido certo, correto perante ti e perante os homens, claro que essas maldições não podem pegar. Ela só está sendo provada para ser abençoada por ti e promovida. Senhor Jesus, livra este povo de todo agouro, toda maldição e perdoa este povo, Senhor. Se essa pessoa tornou-se detestável, se essa pessoa tornou-se insuportável, se essa pessoa tornou-se repulsiva diante de ti, que o nome do Senhor Jesus Cristo, o sangue do Senhor Jesus a purifique de todo pecado e ela venha a ser agradável a ti, ó grande Deus. E o Senhor olhe para ela e diga: está abençoada, perdoada está de seus pecados. Assim seja. Todo mal contra a vida ou contra as vidas dos que oram agora. Pela autoridade do nome de Jesus, toda maldição é neutralizada, todo agouro é neutralizado, todos os males, em o nome de Cristo Jesus, retirem-se. E as bênçãos de Cristo estejam com vocês. A água está abençoada, as suas vidas e todo o propósito que vocês colocaram diante do Senhor. Abençoados estão. Amém e graças ao Senhor Jesus. Tome sua água e sinta o poder de Cristo. Honras e glórias ao Senhor Jesus. Concluindo mais um programa Oração da Meia-Noite e na próxima oportunidade que o Senhor nos conceder, que possamos desfrutar do conhecimento da vontade de Cristo. Que Ele vos abençoe grandemente. Uma ótima noite e sejam cristocêntricos.